Buenos dias para você, meu querido aluno do segundão. Hoje a gente vai ter a aula 21, que é Imperialismo 2, tá? Da página 307 do Bienal de vocês, que seria a apostila, e da página 122 adiante no livro texto, tá bom? Primeiramente, pessoal, a gente tem que saber como que as potências europeias, de fato, dessa época, conseguiram colonizar tantos espaços geográficos diferentes. Porque se a gente for pensar bem, Europa perto da dimensão da Ásia ou da África, que estão aí entre os maiores continentes aí principalmente a Ásia, né, no caso do mundo, é um pouco complexo a gente pensar que eles conseguiram conquistar grandes potências como a China, né, e a Índia. Porém, a gente precisa dizer para vocês que com a industrialização não veio só também o produto industrializado, né, a roupa industrializada. Houve um interesse por trás da industrialização, que é justamente o interesse de militarizar, né, e de fornecer matéria bélica, né, para esses exércitos aí nacionais poderem ter suas guerras de conquista, né, fazerem suas guerras aí de tomada de territórios. Ou seja, nada disso foi pacífico, né? Por isso que a gente não pode dizer que foi simplesmente uma expansão europeia, mas sim um imperialismo, pois foi usando a força, né, que muitos desses países acabaram estabelecendo domínios, né? Então, a gente vai ter armas de repetição, que vão surgir junto com a Revolução Industrial, e quando eu digo arma de repetição, é tipo aquela metralhadora giratória, né, que possibilita muitos tiros, muitos disparos ao mesmo tempo. Nessa época, já havia aquela metralhadora portátil, o que é bastante chocante, né? Mas na sua imensa maioria eram aquelas metralhadoras que você precisava instalar elas, né? Então eram armas muito pesadas que precisavam de um certo planejamento para você entrar em guerra com a pessoa, tá? E também vale lembrar que essas metralhadoras, elas eram tão do mal, galera, que vão ser usadas na Primeira Guerra, inclusive, que a pessoa que usava ela, o atirador, né, no caso, ele tinha que usar uma máscara de proteção por conta dos cartuchos das balas da metralhadora que saíam voando, né? Se ele não usasse aquela proteção, ele poderia queimar o rosto, né? Ou então até, sei lá, poderia causar até um tipo de cegueira, né? Então, assim, não eram armas nem em comparação com o que existe hoje, mas já eram em comparação a algumas civilizações que não tinham esse desenvolvimento tecnológico, né, de armamento, muito superiores, né, e que davam uma vantagem muito grande para os europeus. Quais eram as duas potências mais armamentistas? Alemanha e Inglaterra. Fica a dica aí, porque essa vai ser a grande razão da Primeira Guerra Mundial. Como eu disse, essa aula ela é uma antecessora, né, da Primeira Guerra Mundial. Eu só consegui entender por que o assassinato do Francisco Ferdinando foi uma declaração de guerra lá na Primeira Guerra Mundial, porque literalmente eu consigo saber que esses países já tinham uma tensão entre si. E essa tensão era justamente essas guerras de conquista aí do imperialismo, tá? E que muitas vezes, do meio dessas guerras, ambas potências estavam disputando entre elas o espaço na China, na Índia, né? Não vale dizer que como a Europa transformou a Ásia e a África no seu campo de batalha, foi uma prévia do que viria a ser a Primeira Guerra Mundial. Só que a diferença é que a Primeira Guerra Mundial vai acontecer na Europa, predominantemente, né? E aí a Europa vai ser o campo de batalha. Aqui o campo de batalha é a África e a Ásia, tá? Por isso que eu falo que é um antecessor da Primeira Guerra Mundial. Então, vamos caso por caso aqui para vocês entenderem. Outra coisa, como que eles faziam? Eles juntavam o poder militar, como eu falei, junto com as elites locais, que eram elites europeias. Lembra que eu falei para vocês que os países europeus estavam enfrentando um problema de crise demográfica, né? Muitas pessoas habitando o mesmo espaço geográfico. E aí eles viram nessa maneira de colonização uma alternativa para poder levar essas pessoas que não têm nem onde basicamente cair morto na Europa e transformar eles em grandes colonos desses países, né? Isso porque um burguês que tem poder muito grande na Europa, ele não ia querer mudar da Europa para morar na África. Ele iria querer, com certeza, levar suas empresas para a África para poder administrar mão de obra barata. Afinal de contas, estou falando de um tipo de colonialismo, como no caso da Bélgica, né? No Reino do Congo, que é no centro da África, no coração da África, que era extremamente cruel, extremamente exploratório, extremamente
e mutilava as pessoas, né? Quando elas não conseguiam cumprir metas, eles arrancavam um pedaço da mão, né, da pessoa, arrancavam o pé. Então, assim, não tem como romantizar essa experiência, mas também a gente tem que entender que eles faziam essa pressão toda porque eles queriam tanto desvalorizar a cultura local, quanto também desvalorizar a vida local. Porque quando você desvaloriza uma cultura, você automaticamente está desvalorizando aquela vida. Então, os europeus pisaram na África, pegaram elementos que eles achavam interessantes e levaram para os museus deles, que estão lá até hoje, né? Não é à toa que no Pantera Negra, o filme, que eu sei que vocês assistiram, e eu também assisti, eu achei incrível, foi uma das obras mais legais da minha concepção da Marvel, do meu cinema farofa, né, como eu gosto de dizer, que eles falam, o vilão, é muito louco quando você concorda com o vilão, né, mas ele tava certo. Ele pega uma máscara de ritual iorubá, que é uma máscara, inclusive, que são máscaras que são muito presentes na cultura brasileira, inclusive, né? Foram trazidas para a cultura brasileira. Tem muita coisa do Brasil nos museus da Europa, viu, galera? E coisas, assim, inacreditáveis de interessantes, né? Por conta dos colonialismos, os europeus foram pegando todos os elementos históricos de outras nações que eles achavam interessante e trazendo para a Europa, né? Então, depois eu vou explicar o caso do Egito, mas só um exemplo aí do caso do Pantera Negra. Ele pega essa máscara de ritual iorubá, põe, e aí a moça que trabalha no museu, né, a historiadora, vira pra ele e fala assim: você está roubando o patrimônio histórico. Aí ele vira e fala assim: ah, é? E essa máscara africana chegou aqui até aqui como? Vocês pegaram emprestado, né? Então ele quis dizer assim, ele tá pegando de volta, né? Que é algo que já foi roubado. Foi roubado desses povos africanos e levado pra Europa. Isso é uma grande discussão dentro da história. Por quê? A tumba do Tutankhamon, por exemplo, do Egito, tá lá na Europa. E muita gente fala, pô, devia estar no Egito, não devia estar na Europa, pois ela é um dos maiores artefatos históricos da história da humanidade, né? E deveria pertencer ao povo que, de fato, né, criou esse artefato, né? Porém, alguns historiadores dizem que como algumas regiões, né, tanto da África quanto da América, a gente pode pôr até o Brasil nisso, muitas vezes a preservação histórica de determinados tipos de artefatos é muito negligenciada, muito mal feita, né? Não tem um incentivo local para esse tipo muitas vezes, de preservação, né? Alguns patrimônios históricos estão jogados às traças, isso é triste de se ver, né? Eles falam que defendem que é melhor que ele esteja lá no museu na Europa, mas bem cuidado, do que, né, nas outras civilizações e mal cuidado. Por um lado, galera, é verdade, tá? É só ver o que aconteceu no Museu Nacional aqui no Brasil. Bom? Então, assim, em termos de preservação do patrimônio, é interessante. Porém, é uma maneira de roubar a cultura do outro, né? Você está roubando a cultura do outro. E aí eu vou trazer uma nova referência, né, pra vocês, que é a série Black Mirror. O último episódio da série Black Mirror chama Black Museum. É justamente uma mulher negra, americana, entrando no museu. E aí ela entra no museu e dá de cara com os horrores do imperialismo americano e europeu dentro desse museu. Um desses horrores, meus amores, foi que eles pegaram um guerreiro de uma sociedade africana tribal e empalharam ele. Eles empalharam ele. Sabe que empalhar uma pessoa é o que se faz quando a galera pegava aqueles bichos, tipo aquelas cabeças de bicho que a galera gosta de ter na casa, que eu acho bem sinistro, inclusive, né? Que eles aplicam uma injeção e endurece, assim, a parte que seria, no caso, feita de água do nosso corpo, ela endurece e aí preserva, né, aquele bicho morto, como se fosse uma escultura. Fizeram isso com uma pessoa, cara. Fizeram isso com uma pessoa. E esse guerreiro africano tá até hoje como exposição de museu. Alguns historiadores dizem que ele foi devolvido à civilização que ele pertencia. Mas é sinistro, porque você vê o guerreiro africano tá parado assim, né? Eles pararam ele numa posição de guerra, assim, com uma lança. E o olho dele, como o olho não dá pra você fazer esse processo, né? De você endurecer e tudo mais, eles trocaram por olho de vidro. Então ele tá com os olhos assim, arregalado, com aquela expressão de... Parece até que ele tá assustado, né? E fizeram isso com uma mulher também. Então, assim, que eles olharam e falaram assim, essa mulher tem os glúteos. O que é o glúteo? Essa parte aqui do lado da cintura, sabe? Ela tinha os glúteos maiores, aí eles ficaram tipo, é uma nova espécie de humano,
movidos ao racismo, é óbvio, porque não era nada de nova espécie humana, era um ser humano como eu e você. Também fizeram isso com essa mulher. E fizeram atrocidades com ela, né? Fizeram vários testes, foi uma crueldade. Então, assim, o imperialismo europeu na África foi muito cruel. Muito cruel. E aí, por último, para finalizar o nível de crueldade dos europeus com os africanos, uma pantera negra aqui passando de fundo, inclusive, eles, galera, que é meio refletido nesse episódio de Black Museum, né? Eles usavam os povos africanos como atração tipo... É inacreditável, mas se você, meu aluno, tá duvidando, coloca aí no Google, digita aí, zoológico humano do século XIX. Eles usavam os africanos que eram de sociedades muito diferentes da deles, colocavam numa jaula e faziam turismo europeu para ver esses africanos dentro de jaula. Isso é chocante, que é o que reflete nesse episódio, Black Museum. Tanto que a moça, ela é filha de um cara que foi condenado à morte. E aí, nesse episódio, com a tecnologia que eles têm, eles ficam reprisando como esse primeiro cara que morreu numa cadeira elétrica morreu várias vezes, né? E aí mostra o quanto a mentalidade, muitas vezes, histórica de alguns povos é cruel. Porque a galera pagava pra ir no museu pra ficar vendo o cara morrendo eletrocutado. E aí mostra várias pessoas, tipo nazista, indo lá ver o cara que é negro morrer eletrocutado. E aí, isso é uma reflexão da série, bastante impressionante, sobre essas memórias de dor, essas memórias de atrocidades que aconteceram com a África, que foram transformadas na época em atração de turista. O que a gente chama de turismo veio dessa época, tá? Surgiu nessa época. Então, o que os europeus saíram do seu mundo, que era incrível, que eles consideravam o primeiro mundo, para ir para um submundo, né, colonizado, onde, através desse processo de colonização, essas sociedades foram empobrecidas, né? Isso é muito importante. A África nunca foi pobre. A África foi empobrecida durante o processo de colonização. E isso vai gerar muitos problemas sociais no século XX, tanto problemas de desigualdade social que foram trazidas pela Europa, quanto também problemas de guerras civis, tá? Que vão cada vez se agravar mais. Mas muitos países da África hoje são pioneiros aí em inovações tecnológicas, tá? Depois eu comento um pouco mais sobre isso quando a gente for se aproximando das lutas de libertação da África. Mas os primeiros a trazerem uma concepção politizada sobre questão ambiental, em termos internacionais, foram os africanos, tá? Porque dentre as lutas de libertação da África estavam as lutas de libertação também do meio ambiente. Então, assim, junto com os indígenas, os povos africanos são povos também que nunca tiveram uma luta específica. Ah, não, a gente vai lutar só por salário. Não, a gente vai lutar por várias questões que a gente precisa, de fato, rever. A nossa relação com a natureza, a nossa relação com a igualdade e desigualdade social, dentre outras coisas. Então é muito interessante as lutas de libertação da África e os textos que eu vou trabalhar com vocês que trazem todas essas temáticas, tá? Então, assim, antes da gente chegar nas lutas de libertação da África do século XX, no século XIX a gente vai ver um verdadeiro terrorismo dos europeus com os africanos. Desde essa questão que eu falei de fazer visitas a zoológicos humanos, né? Até a questão de que os europeus pagavam para ver a pobreza, né? É uma coisa meio sádica, né? A gente vai pagar para ir ver como que é o estilo de vida daquelas pessoas pobres. No Brasil, nos anos 2000, vocês não vão lembrar porque vocês não estavam nem nascidos. Mas quando eu era criança, eu lembro que eu fiquei sabendo que havia um tipo de turismo parecido aqui no Brasil. Né? O Brasil mudou muito de 2002 para frente, viu, galera? 2002 para trás, o Brasil era um país extremamente pobre, que é o que, pelo visto, a gente vai tender a novamente ser, né? Infelizmente. E aí, com essa coisa da extrema pobreza, tinha gringo que pagava pra ficar vivendo, tipo, passar uma semana nas favelas, só pra ver como que era a vida dos favelados, a visão deles, né? Dos extremamente pobres do Brasil. É sádico isso, né, galera? É sádico você sair de um país seu pra ir num país onde a sua moeda vale muito mais, então você vai ter muito dinheiro, e ficar vendo pessoas que não tem nem o que comer, muitas vezes, né? Pra sua réis diversão, tipo, olha como é pobre, meu Deus, ai como é bom o lugar que eu vivo. Ainda mais quando você vem de um país que foi o causador disso tudo, que é o caso dos europeus aí na África, né? E aí, saindo um pouco da África, vamos pra questão da Índia, tá? A gente tem uma resistência local
na Ásia, que vai ser a questão dos maoístas do Sudão, a questão da revolta dos Simpaiôs na China, em 1857, e também a revolta dos Punhos Harmoniosos, que vai ser coisa de tipo 15 anos pós essa revolta dos Simpaiôs. Todas elas são revoltas dos chineses contra a dominação inglesa. Todas elas mostram insatisfação extrema da população chinesa sobre essa dominação inglesa, tá? E outra coisa, como a China vai se tornar o quintal do mundo, a China vai... Na hora que a gente for trabalhar a Revolução Comunista, né, da China, que é a Revolução Cultural, vocês vão entender por que eles vão ter que ser tão radicais com outros países, né, que se beneficiaram de toda essa pobreza gerada pela Inglaterra na China. Um deles é os Estados Unidos. Não é à toa que até hoje tem uma certa rivalidade entre os americanos e os chineses, tá bom? Então a gente vai ter também a Guerra de Boerês, da África do Sul. Todas essas guerras que eu mencionei, que são guerras civis, para tentar expulsar os colonos, vão gerar uma grande carnificina pela desvantagem bélica desses povos em comparação aos europeus, tá? No caso da Guerra dos Boerês, que é da África do Sul, tem um fator importante, que é os afrikaners, né? Os afrikaners são descendentes de holandeses que são naturalizados na África do Sul e que são a elite local. Ou seja, como que é demarcada a elite local na África do Sul? Que é um local onde predominantemente a etnia preta, retinta, ou seja, o preto de pele escura, era o que dominava. Qual que vai ser a marca de dominação dos europeus? A branquitude. Por isso que a gente fala, galera, que nem se compara o que os pretos sofreram na mão dos brancos ao longo da história, né, em comparação com uma reação preta. Então, nunca confundir, né, por exemplo, os nacionalismos africanos que vão surgir depois, né, que são anti-imperialistas, com o nacionalismo europeu, que é imperialista, que é nazista, fascista, que quer impor o seu modelo civilizatório dos outros países, que quer impor o capitalismo, né? Os nacionalismos africanos são nacionalismos de libertação. Então não dá para confundir uma coisa com a outra. Se eu pegar e fazer, mas é a mesma coisa. Não, não é. Porque como vocês podem ver aqui, os holandeses eram elite na África. Então, essa luta contra os brancos da África não é pelo simples fato deles serem brancos, mas porque eles estavam destruindo a civilização. E não só destruindo, como explorando, como mudando os valores culturais deles à força, né? Mudando a língua, mudando os costumes, tudo em prol do capitalismo, né? Tudo em prol da venda, da demanda, da oferta e da demanda. Então, nada disso teve um fator espiritual, né? Desde o começo do capitalismo, lá no século XV, começaram as colonizações. Dessa maneira, a gente aprende, e isso não é uma coisa que eu e você estamos imunes. Desde criança, a gente aprende a supervalorizar a cultura dos países imperialistas. A gente aprende que a cultura americana é melhor, é mais da hora, é incrível, é maravilhosa. A gente aprende que a cultura europeia é erudita, intelectual. E a gente aprende que a cultura africana e a cultura chinesa é souvenir, ou seja, é aqueles objetozinhos de viagem que você leva de presente pros amigos para falar, olha, lembrei de você quando eu tava lá quando eu tava em Hong Kong, ou quando eu tava tava viajando na África. Então, assim, as culturas africanas e asiáticas vão ser desvalorizadas em função da cultura ocidental. E até hoje isso se procede, tá, galera? Tanto que a gente até hoje tem um péssimo costume de olhar para países como a China, como a Índia, ou então como países como a África do Sul, como o Congo, né, a Etiópia, e desvalorizar e falar, não, mas a cultura deles é muito diferente, é exótica. Exótica é um jeito diferente de dizer é estranho, né? E na verdade não é estranho. É porque a gente foi tão acostumado, tão basicamente curtido na cultura ocidental, imperialista, que a gente esquece que a gente copiou um monte de elemento das culturas africanas e asiáticas. E que, se a gente acha esquisito alguns hábitos alimentares de algumas civilizações, eles também acham estranhos os nossos, né? E outra, fica a dica aí, galera. Os chineses, eles
comiam carne de cachorro nessa época, porque eles passavam muita fome. Mas hoje em dia é absurdo, você não vai na China e vê alguém comendo carne de cachorro. Sabe? A culinária chinesa, inclusive, é uma das mais respeitadas do mundo. Se você gosta de sukiyaki, o sukiyaki não é japonês, é chinês. Se você gosta de macarrão, o macarrão não é italiano, é chinês. Se você gosta de chá, ele não é inglês, ele é chinês. Então, assim, a culinária chinesa sempre foi muito rica. Mas nesse momento de extrema pobreza, tudo que se mexia era comida, né? Basicamente. Então, a questão japonesa, agora entrando na questão do Japão, tá? A gente vai ver que o Japão, do século XIII até o século XIX, eles vão ser controlados por uma ordem chamada Shogunato, que é um regime militar. Vale lembrar que os militares eram uma ordem, espécie de ordem samurai dessa época, então eles tinham uma tradição milenar, né? Que eu vou pôr de capa, inclusive, dessa aula, que é um samurai. Eles mantêm essa tradição milenar, só que era um reino descentralizado, ou seja, cada região tinha um tipo de poder, tinha um tipo de hierarquia, tá? E aí, a partir do século XIX, o Commodore Perry, que é um americano, ele vai até Tóquio, né? Que é uma das regiões aí costeiras do Japão. Lembrando que o Japão é uma ilha, né? E aí ele vai impor o Tratado de Livre Comércio. Por que impor? Porque ele vai falar, ou vocês fazem livre comércio com a gente que é americano, ou a gente vai invadir o espaço de vocês. Por ser um país pequeno, seria até fácil para os americanos fazerem isso. Então eles decidem fazer um acordo, né, com essas potências capitalistas, fazem um processo de modernização da sua cultura, né, que é a industrialização, iniciando a Era Meiji, que é de 1867 a 1902, tá? E com a Era Meiji, eles vão passar, em vez de ser descentralizado, vão ter uma centralização política, eles vão ter a contratação de cérebros. É muito interessante porque o Japão mantém isso até hoje. Então, assim, quando eles sabem que determinados países estão desenvolvendo intelectuais sobre determinados assuntos, eles literalmente pagam para a pessoa sair do país dela e ir para o Japão desenvolver aquela tecnologia. Tem muito brasileiro no Japão recentemente, tá, galera? Fazendo isso, tá? Um delas é a Bibi, que é uma doutora, acho que ela é PhD em física, né? Ela tem um canal no YouTube que chama Física e Afins. E ela é uma desses cérebros brasileiros que foi lá pro Japão, porque, infelizmente, no Brasil, não existe o incentivo científico. Ou seja, os grandes pensadores cientistas da nossa civilização, muitas vezes não têm incentivo para ficar no Brasil. Eles têm muito mais razões para sair do Brasil, porque eles vão ser mais valorizados do que ficar aqui. Uma vez que agora, recentemente, a ciência e a educação no Brasil está nos piores momentos da sua história, né? Então, essa fuga de cérebros, né, para países como o Japão, para eles é muito vantajoso, porque com uma galera intelectual, eles conseguiram agilizar o processo de industrialização e otimização, né, da modernização da economia deles. Então, se os americanos... É legal que o Japão vai entrar numa disputa, né, com os Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos falam, esse aqui é o fio de cabelo mais fino do mundo, o Japão vai lá, tira o miolinho do fio de cabelo e fala, esse é o mais fino. Então, o que o Japão faz não é, geralmente, criar tecnologia, mas melhorar, o que é uma proposta muito mais inteligente, né? Então, se os Estados Unidos criou um computador incrível, com um processador incrível, o Japão vai lá e faz o dobro. E eles sabem que conseguem, porque eles têm esses cérebros científicos que podem pensar por eles, tá? Então, com a Era Meiji, o Japão vai entrar em guerra com a China em 1894 a 1895, em guerra com a Rússia em 1904 a 1905. Essas duas guerras vão ser por territórios. Tanto o Japão vai pegar territórios da Rússia que seriam relativos à Mongólia, e vai pegar territórios também da China. E, gente, a condição que os trabalhadores vão ficar nesses territórios é análoga à escravidão. Então, os japoneses não vão ser nem um pouco bonzinhos como colonos, pelo contrário, eles vão ser carrascos com os chineses, né? Por isso que eu falei, falar que chinês e japonês é tudo igual é como se dá um tiro no pé nesses países, pois eles têm uma rivalidade histórica muito grande, tá? E o Japão vai enriquecer muito. Mas vale lembrar que o Japão tem uma questão territorial muito grave. Nessa época, eles não tinham tecnologia para repensar formas de reutilização do seu território para sobrevivência, para gerar matéria-prima, né? Porque não adianta nada eles se modernizarem, se industrializarem e não ter matéria-prima, porque eles não produzem, né? Então, na China, literalmente,
eles vão ter todo esse território, esse espaço a mais e essa matéria-prima, mas vai custar muito caro para os chineses que vão ficar sob condição de semi-escravidão, tá? E por último, o imperialismo americano, para finalizar essa aula. Depois da Guerra de Secessão, que vai ser de 1865 a 1861 a 1865, os Estados Unidos vai se tornar uma potência bélica e industrial, né? E vai pôr todo o país para entrar nessa engrenagem industrial. Por quê? Parte da produção agrária ia para a Inglaterra, enquanto os Estados Unidos era colônia. E agora vai permanecer dentro da indústria nacional. Isso vai fortalecer o parque industrial americano e vai fazer com que eles consigam crescer politicamente e belicamente. Após isso, os Estados Unidos entram em guerra com a Espanha, movidos pela doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? É uma doutrina que surgiu em 1823, que acreditava numa superioridade americana e que era objetivo dos Estados Unidos da América dominar toda a América. E isso vai começar, primeiramente, com uma guerra com a Espanha, porque olha só como os Estados Unidos é sacana e como os americanos têm uma visão mais até sofisticada de imperialismo. Eles chegaram em Cuba e no Panamá, e no caso aí Porto Rico e Cuba, né, também, e falaram, vocês querem se libertar da Espanha? E a galera, sim! E falaram, beleza, então eu vou ajudar vocês a se libertar porque eu tenho armas. Só que vai custar um pouquinho caro para vocês. Vocês vão se libertar de um país e se tornar dependente do meu. O que acontece? Cuba e Porto Rico se tornam pertencentes aos Estados Unidos da América. Cuba é um caso, assim, de ódio com os Estados Unidos da América. Por quê? Depois não vai surpreender que na Revolução Cubana, todo mundo vai pegar em arma contra os Estados Unidos da América. Tá? Porque eles vão transformar literalmente Cuba no seu prostíbulo. Sem zoeira, galera. Cuba era uma ilha de prostituição, onde os americanos vão transformar a ilha de Cuba, que era uma ilha dominada pela Espanha, em uma ilha de pura diversão para os americanos, onde as ofertas eram baratas, e vão fazer toda a população girar em torno de prostituição, plantação de cana para gerar açúcar para os Estados Unidos. Vai ser uma ilha muito pobre durante a dominação americana. Muito pobre mesmo, tá? Até a Revolução Cubana, Cuba vai comer o pão que o diabo amassou, por conta dos Estados Unidos, tá bom? E aí vocês vão entender por que Cuba criou essa rivalidade tão grande com os Estados Unidos, que só acabou recentemente, tá? Da mesma maneira, eles já vão construir uma base naval em Guantánamo, tá? Guantánamo. Essa base naval vai simbolizar a nova política americana, que é o quê? A partir de agora, os Estados Unidos, o imperialismo americano, vai ser conhecido por Big Stick Policy, que significa, tipo, a política do porrete, sabe? Basicamente, assim, traduzindo de uma maneira bem chula. Ou seja, eles vão fazer intervenções militares nos países que eles têm interesses econômicos. Eles vão impor a visão econômica deles sobre esses países. E se acaso algum país da América Latina não se submeter ao controle dos Estados Unidos, eles vão lá e aplicam uma intervenção militar, uma ditadura militar. E o primeiro exemplo que eles vão fazer isso é o México. Mas um dos exemplos que eles fazem isso é o Brasil. E aí, gente, fica o questionamento pro final da aula. A gente aprende a supervalorizar a cultura americana, certo? E a gente realmente acredita que a gente quer ser americano. Tem brasileiro que quer ser americano, literalmente, né? Mas, pessoal, pros americanos, a gente é só uma cucaracha. O que significa uma cucaracha? Barata. É o jeito pejorativo que eles chamam os latinos-americanos. Sabe? Se vocês assistirem os programas de humor americano, principalmente os programas de preconceituoso, aí que vocês vão ter nojo do jeito que eles retratam os latinos-americanos. Eles vão retratar os latino-americanos como pessoas estridentes, que gritam, que fazem escândalo, que não tem noção, que é tudo sem noção, que são pessoas que são porcas. Eles retratam... É engraçado, né? Eles retratam a gente como porco, sendo que os nossos hábitos higiênicos são bem melhores que os deles, né? E aí, galera, é muito viralatismo a gente pagar muito pau pros Estados Unidos, sabe? Porque a realidade é que os Estados Unidos, por mais que seja uma nação inspiradora em alguns aspectos, eles olham pra gente como nada. A gente não é nada pra eles. A gente é só uma cucaracha pra servir de mão de obra, tá? Então, eu acho que o desprezo maior de uma civilização pela outra é não respeitar os seus próprios processos políticos e econômicos. Então, quando o Brasil estava se tornando uma potência econômica,
Os Estados Unidos fez uma ditadura militar no Brasil que colocou a gente nas piores rankings do mundo para se viver. Que é justamente para isso. É para destruir a economia. Eles sabem que a economia deles, quando vai mal, eles precisam fazer projetos políticos de exploração extrema da América Latina para melhorar a economia deles enquanto a nossa piora. Então, é uma lógica de dominação. Se a minha economia brasileira está ficando melhor, eu vou piorar a economia brasileira para a minha ser melhor. Entende? Então é isso, meus queridos. Eu deixo essa reflexão com vocês, tá? Pra gente pensar sobre questões políticas, imperialistas. Essa aula vai muito adiante ainda, porque o imperialismo vai mudar a sua dinâmica ao longo do tempo, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Um beijo, façam os exercícios referentes às aulas. A aula, quer dizer, parece até que foram várias, mas foi só uma. E até a próxima.